Bom dia, gente bonita. Bom dia, gente feliz. Estamos de volta mais uma vez depois de um feriado abençoado, né? Eu descansei pra valer, gente. Pense num dia que eu descansei ontem. Só fiz a comida mesmo e descansei. Eu acho que era preciso e eu espero que vocês também tenham descansado. Talvez alguns tiveram a oportunidade de sair, relaxar, tomar um banho fora, né? Sem ser aquele banho do banheiro. Comigo não aconteceu, mas eu estou feliz, graças a Deus. Estou com saúde, estou tranquila, minha família está em paz. Eu espero que a família de vocês também esteja bem, vocês estejam em paz e em segurança, né? Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a Deus pela sua existência e nós exaltamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, mesmo sem nós merecer. Agora nós vamos gravar a nossa videoaula de ensino religioso. Como eu tenho sempre dito para vocês, que nós estamos pegando partes da Bíblia, né? No primeiro momento a gente viu o amor de Deus pelas pessoas, né? E agora nós estamos vendo o amor das pessoas uns para com os outros, né? O amor fraternal, é o amor de irmão, uns para com os outros. E essa noite eu dormi pensando numa história, dizendo, né, para mim mesma, amanhã quando eu acordar eu vou contar para os meninos essa história da Bíblia, que é uma história muito linda, gente. Está lá em 1 Samuel capítulo 20, e existia um rei chamado Saul, que tinha um filho que se chamava Jonatas. E houve um tempo em que o rei se perturbava e ficava muito nervoso, agitado, alvoroçado. E daí mandaram chamar, eles procuraram alguma solução, alguma coisa que viesse acalmar o rei. Alguma coisa que viesse acalmar o rei. Mas única coisa que eles encontraram que conseguiu acalmar o rei, que eles encontraram um jovem chamado Davi, que sabia tocar harpa. A harpa, gente, é um instrumento bem grande, diferente, né? Bem diferente. Depois eu vou colocar a ilustração para vocês também, na atividade complementar sobre a harpa. E a harpa, ela era o único instrumento que se tocava que acalmava o rei. E o rei, ele tinha esse filho chamado Jonatas, né? E depois, por conta dessa situação, desse distúrbio emocional do rei, Davi acabou se aproximando do palácio e aí firmaram-se uma amizade tão grande, né, entre os dois. Eles fizeram uma amizade, gente, uma jura de amor, de amizade. Vocês já pensaram, né? E a gente olha e percebe-se diante disso um amor tão bonito entre duas pessoas que eram do mesmo sexo, no caso, dois homens. Mas esse amor, por isso que eu tenho dito para vocês aqui na aula de ensino religioso, não é aquele amor carnal que um homem sente pela mulher, não é.
E, vias de regra, muitas pessoas aí estão se apaixonando homem por homens e mulher por mulher, e ao invés de se contrair matrimônio com um par oposto, então estão se juntando e se casando, homem com homem e mulher com mulher, que não era a situação de Jonatas e Davi. Mas existia um amor entre eles, um amor de respeito e fidelidade, onde um abraçava a causa do outro. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde tanto eu quanto você e boa parte da humanidade, esse desamor começa então notoriamente pelo âmbito político dos países, né, das nações, onde nós vemos os reinos contra reinos brigando sem afeto natural, sem amor pela humanidade, sem amor pelas pessoas, e diga-se de passagem, pessoas que elegeram esses políticos para os representar. Aqui chegou um tempo em que o rei Davi tinha tanta presteza, tanta dedicação ao palácio, ao rei, aos cuidados com o rei, que o rei chegou a entender que Davi estava querendo pegar o lugar dele no trono. E o rei já era um homem já formado, já um homem maduro, e Davi ainda era moço. E assim como Jonatas também ainda era moço. Jonatas era filho de Saul. E Davi, o menino, né, o menino jovem que foi chamado para ir servir no palácio do rei, por conta que quando o rei dava os piti dele, dava o mal-estar, o pessoal chamava Davi, embora Davi vai tocar, que é para acalmar o rei. E Davi cantava e tocava na sua harpa para acalmar o rei. Aí, depois disso, gente, que o rei desenvolveu essa birra no coração dele, ele deu de querer matar Davi, querer destruir Davi. Só que antes de o rei querer destruir Davi, Jonatas e Davi fizeram um pacto, uma aliança. Olha, o que morrer primeiro, não, qualquer um de nós dois que morrer, o que ficar vivo vai servir, não vai desamparar a descendência, a linhagem do outro. Tá, passou esse tempo, eles fizeram essa aliança, né? Eles fizeram essa aliança. Olha só, aqui em 1 Samuel, capítulo 20, e o versículo 41, numa dessas escondidas de Davi, a fim de se proteger da morte por conta do rei, Jonatas sempre dava o seu jeito escondido de arrumar proteção para Davi, né? E aqui o verso 41 do capítulo 20 vai dizer, ó, indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram junto, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai em paz, porque temos jurado ambos, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente, eternamente, né, entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então eles tinham feito ali um pacto de fidelidade um ao outro. Olha, se eu morrer, tu não deixa a minha família desamparada. E o outro também jurou da mesma forma. Então se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Por quê? Jonatas ia para o palácio e o Davi então ficou às escondidas, né?
por conta da situação que o rei queria matar. É certo que num outro tempo de guerra, o rei Saul foi morto e Jonatas, o amigo dele, também foi morto. Essa parte é porque o livro é muito grande, que conta as histórias da Bíblia. Aí é bem grande. E aí a gente vai encontrar isso já aqui no livro, porque tem o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Aí já aqui em 2 Samuel, que já é o segundo livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo 17, diz a epígrafe: o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Por quê? Porque na guerra morreu o amigo de Davi, o Jonatas, e também o pai dele, o Saul, que era o que procurava Davi para matar. Passou um tempo. Davi, depois que Saul já tinha morrido, Davi foi ungido a rei de Israel, toda aquela província de Israel. Aí, da família de Jonatas, ainda tinha alguém da linhagem de Jonatas. Olha, já no segundo livro de 2 Samuel, já no livro de 2 Samuel, lá no versículo 9, tem uma epígrafe que diz assim, ó: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Tá, então, gente, é aqui que eu quero chegar. Até aí nós já passou 12 minutos eu contando de histórias aqui. E aí vocês vão entender uma coisa. Lá em 2 Samuel capítulo 9. Davi foi ungido a rei, né? E estava no palácio quando foi um dia, ele se lembrou. Já começou, né? Ai, que saco. Davi se lembrou do pacto que ele tinha feito lá atrás com o amigo Jonatas. E ele perguntou a um dos seus moços, Davi perguntou a um dos seus moços, chamado Ziba, tu sabe me dizer, olha o que ele disse. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Olha, Jonatas já tinha morrido, gente. Saul já tinha morrido. Mas é porque a nossa família, a nossa geração, ela vai passando de descendência em descendência. Por quê? Porque tinha o nosso bisavô, a nossa descendência passou para o nosso avô, aí do nosso avô passou para o nosso pai, e do nosso pai passou para nós, e de nós vai passar para quem? Para os nossos filhos, não é isso? E aí, Ziba falou assim para Davi: tem um lá na cidade de Lodebar, tem um descendente da família de Jonatas. Meu nome dele, Mefibosete. Naquele tempo, gente, só podia se sentar com o rei quem era bonito, sadio, perfeito, que não tivesse nenhum defeito. E aí, só que Davi se lembrou da fidelidade dele, que ele tinha jurado com Jonatas. Gente, esse negócio de amor é um negócio tão forte que as pessoas estão banalizando a palavra chamada amor. Mas esse amor, como eu já tenho dito para vocês em outras aulas, que naquele tempo a sua palavra valia mais do que o que estava escrito. Foi por falta de cumprimento das pessoas que se adotaram, né? As regras escritas, porque naquele tempo a fala valia, um falava e o outro cumpria.
disse que era lei olho por olho e dente por dente. Tinha, se falasse, tinha que cumprir. E a palavra do rei não poderia voltar atrás, né? Então, Davi chamou, né, o moço e mandou que ele fosse a esta cidade chamada, na província de todo o reinado de Israel, chamasse, né, fosse lá em Lodebar buscar um descendente de Jonatas para ele abençoar. Da descendência de Jonatas, gente, era o único que ainda tinha vivo, era Mefibosete. Ele era aleijado dos seus pés, ele só conseguia se arrastar. Como é que ele ia entrar na presença do rei se arrastando? Mas diz a palavra do Senhor, aí a Bíblia diz, conta, que aí no verso 9, 2 Samuel capítulo 9, diz que Ziba foi lá, buscou Mefibosete e trouxe à presença do rei. E aí quando o rei quando veio com ele, né, eu vou ler aqui, gente, no 9 e o verso 8, que diz assim, ó. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Porque naquele tempo pessoas aleijadas não podiam entrar na presença do rei. E diz mais: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor, né? Porque tudo que Saul e Jonatas perdeu na guerra, Davi prometeu restituir para o aleijado Mefibosete. Olha, os dois já estavam mortos, que necessidade tinha dele querer abençoar com alguma coisa? Diz que quem morre não leva nada, né? Mas quem fica vivo, existia uma promessa de bênção, né? A pessoa, o aleijadinho lá no chão, todo sujo, e saber que o rei, gente, mandou chamar. É muito amor, gente. É muito amor. E o rei mandou chamar Mefibosete, e Ziba levou Mefibosete. Olha, tratar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim farei a teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Dá para vocês, gente? Eita! É a promessa viva. Os descendentes tinham morrido, mas a promessa ficou em pé. Olha, e tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Já pensou? De repente, gente, o aleijadinho, né, foi ter contato com o rei, foi chamado até a presença do rei. E o que o rei fez para ele? Fez um banquete e disse: ele vai comer pão todo dia aqui na minha mesa, né? E aí o rei pegou e deu roupa nova para ele, cinto novo,
sapato novo, né? Aquele negócio que coloca aqui na cabeça, tudo novo para Mefibosete. E isso é bonito porque o que eu estou mais mostrando aqui, gente? Desculpa, Mili. Não é sono, eu dormi muito, descansei demais, não. Mas enfim. Isso aqui, gente, retrata para nós. Vou ler aqui o último. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ele era aleijado. Então, gente, o rei mandou fazer uma roupa para Mefibosete. Meu Deus! Ai, que coisa feia! Desculpa, gente. O rei mandou fazer uma roupa para Mefibosete, uma roupa longa, que cobria os pés. Então, os convidados do rei, quando chegavam nos eventos do rei, Mefibosete, ele só chegava onde as pessoas levavam ele, né? E então o rei já providenciava logo. Rapaz, isso me irrita de uma forma, olha como fica vermelho. Então, gente, o rei mandou providenciar essas roupas para Mefibosete e ele assentava-se à mesa todas as vezes que Davi mandava chamar ele para participar das celebrações, e só que ele só podia se sentar onde o povo levava ele, porque ele só conseguia se arrastar. E naquele tempo as mesas, gente, não era como essas nossas mesas de hoje, que tinham os pés suspensos do chão. Era uma forma de lençol, né? Colocava o lençol no chão, aí tinha as almofadas. Cada convidado tinha uma almofada. Para que essa almofada? A almofada, olha aqui minha almofada, para apoiar aqui o cotovelo, ó. Com um braço eles apoiavam o cotovelo e com a outra eles se alimentavam, tá? E o que essa história nos mostra? Que nós, o tamanho da... Oh, Jesus, que misericórdia! O tamanho da nossa dependência com Deus. Por quê, tia? Porque nós não conseguimos entrar sozinho na presença de Deus, por conta da nossa multidão de pecado. Tia, mas eu não peco. Não peca você quem pensa que não peca. Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavra, nós machucamos as pessoas com palavra e nós pecamos também com as nossas atitudes. Quantas vezes isso pode acontecer de nós vermos alguém vindo na nossa direção e a gente pensar que, oh Jesus, que misericórdia, Deus. Meus olhos estão cheios de lágrimas, gente. Você está chorando, é estranho isso. Quantas vezes nós estamos indo pelo corredor da escola e vem alguém na nossa direção, se nós estivermos com um lanche na mão, quantas vezes a gente se esconde no cantinho assim, olha, lá vem fulano, vai pedir um pedaço do meu lanche, eu não vou dar. E quantas vezes isso não tem acontecido com a gente, né? Se não for dessa maneira, com o lanche, mas talvez seja com qualquer outra coisa. Eu não quero dar o meu brinquedo para ele, eu não quero dividir as coisas com ele. Isso nos mostra. Ai, Senhor, sabe que eu vou ter que cortar esse vídeo por conta dessa situação. E olha que eu ainda fico esperando um pouco para ver se isso passa. Eu não tô chorando, gente, de tanto abrir a boca fica assim. Mas essa parte nos mostra o tamanho da nossa dependência diante de Deus, porque nós não conseguimos entrar na presença de Deus sozinho.
quando nossa multidão de pecado nos impede de aproximar de Deus. E o Espírito Santo é aquele ser que quando Jesus subiu ao céu, ela vem de novo o troço. Ai, Jesus. Ai. Quando vocês conhecem essa história de quando Jesus subiu ao céu, ele subiu, né, e veio o Espírito Santo, né, na descida do Pentecoste, que era o Consolador. Então é ele que muitas das vezes, quando nós não sabemos entrar na presença de Deus para orar e pedir em favor das nossas necessidades, e aí o Espírito Santo é quem nos conduz até a presença de Deus. E quando nós não sabemos nos expressar, nós não sabemos falar aquilo que a gente quer, é Ele quem intercede por nós com gemidos. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E aí, quantas pessoas diante desses dias nesses dias que nós temos passado, dizendo que quer morrer porque não tem mais jeito, não tem mais solução para a sua vida. E tem jeito, sim, tem jeito. O que pode acontecer, as pessoas não podem não estar suportando as lutas, as dificuldades do dia a dia, mas que as pessoas querem viver, querem sim. Quem é que não gosta de viver, né, gente? Viver intensamente a vida, viver o amor de Deus nas nossas vidas. E em se tratando de fidelidade, assim como essa história aqui que eu contei para vocês de Davi e Jonatas, como diz o povo, o ditado, pode até dar sangue na canela, mas existia aqui um pacto de fidelidade entre ele e o amigo. Quem morresse primeiro iria abençoar, guardar e proteger a família do outro. Na guerra morreu Saul e morreu Jonatas, o amigo de Davi. Mas Davi, quantas vezes sendo perseguido pelo rei, né, pelo pai de Jonatas, né, ele teve que fugir para não morrer, né, do rei. E aí, quem acabou morrendo primeiro, quem foi? Foi Jonatas e o próprio rei Saul, que era pai de Jonatas. Mas, então, Davi ficou vivo, né, e depois que passou um tempo, é por isso que eu digo, gente, quando você... Deixa eu voltar aqui só 10 segundos para me contar. Eu tenho sempre orado para Deus e pedido assim para Deus. Já até comentei sobre isso, alguma coisa com vocês. Deus, cumpre na minha vida o propósito pelo qual Tu me trouxe à existência da vida. Por que que eu oro assim, gente? Porque aquilo que Deus determinou para a minha vida e aquilo que Deus determinou para a tua vida, se você viver o tempo todo em obediência com Deus, em sincronia com a vontade de Deus, no tempo certo Ele vai fazer cumprir na tua vida o propósito pelo qual Ele te trouxe à existência da vida. E eu já disse para vocês que eu entendo que o meu propósito, o propósito que Deus me trouxe na terra é para ser professor e para ensinar. E quantos de nós temos a oportunidade de doar nossas vidas para que Deus cumpra em nós o propósito dele? Quantas pessoas não têm dado lugar para Deus cumprir na vida dessas pessoas o propósito, né? Vocês acham mesmo, gente, que quando essas pessoas são mortas por aí, né, de qualquer forma, que tem a vida ceifada por via de tiro, né, vai para as demandas da noite, para as baladas, e enfim, não digo quando a pessoa acontece
no trabalho, né? E até entendo que nem assim Deus não trouxe o ser humano para ter a vida ceifada dessa forma. Mas o verdadeiro propósito de Deus é que Ele cumpra em nós, é que nós demos lugar para Deus cumprir em nós o propósito pelo qual ele trouxe a existência da vida. Ou vocês acham que Deus, Ele primeiro criou as pessoas e o tempo vai passando e aí Ele diz, para esse daqui eu vou dar esse propósito, porque Ele já está aí bolando por cima da terra sem fazer nada, eu vou dar esse propósito. E não é assim, gente. Primeiro Deus faz o propósito, primeiro é o propósito, e depois Ele gera a pessoa na barriga da mãezinha, e quando aquela pessoa nasce, Ele já está com o propósito pronto para ser cumprido. E aqui nós vemos que existia um propósito na vida de Davi. Saul tentou matar Davi, mas Davi já estava predestinado por Deus para ser rei. Ele se tornou rei de Israel. E não foi as tentativas de Saul que impediu, né, que veio impedir que Davi se tornasse rei, né? E ele era, eu estava procurando aqui um versículo que está aqui em 1 Samuel, está no livro de Samuel, mas eu não encontrei aqui a referência, que fala das qualidades de Davi, gente. Davi era um homem espetacular, ele era bom em palavra, tocava a harpa, né? Deixa eu ver bem aqui, se é no capítulo 11 de 1 Samuel, que fala das qualidades de Davi. Eu estou dando só um tempinho aqui para ver se eu encontro para me ler para vocês. Não, eu não encontrei, gente, mas depois eu vou pegar e vou mandar em forma de atividade complementar para vocês verem as qualidades que Davi tinha. Não, eu não encontrei, mas eu vou mandar referência para vocês na atividade complementar, tá, gente? E essa história que eu quis mostrar para vocês é uma história que fala do amor de dois amigos. Essa história é uma história que mostra que não o amor, ele não é porque é um amor entre dois homens que significa que seja aquele sentimento de amor que deve existir entre um homem e uma mulher. Não é desse amor, mas é aquele amor de fidelidade que busca abençoar os projetos e o propósito do outro. Quantas vezes
você só quer ser abençoado e não quer abençoar ninguém, né? Mas Deus mostra aqui que você tem como abençoar o seu amigo, abençoar o seu irmão e não deixar ele na necessidade. Não é aquele amor egoísta que busca só o seu próprio interesse, mas aquele amor que busca abençoar a você e todas as pessoas que estão em sua volta. Inclusive, aqui, Mefibosete não estava perto de Davi, mas por conta da aliança que ele fez com o pai de Mefibosete, ele mandou buscar. Deu vestes, deu cinto, comida todo dia, né? Diz a palavra do Senhor, a Bíblia, que Mefibosete comia pão todos os dias na mesa de Davi, né? E a Bíblia diz, tem um verso que diz, Davi dizendo, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, esse amor é o grande amor que deve prevalecer na minha e na tua vida. Tá bom, gente? Vou mandar atividade complementar, inclusive falando sobre isso daí que eu fiquei devendo para vocês a referência bíblica, tá? Tchau, até logo.